É tu mesmo, Adelina. Olá, amadinhos! Estamos aqui para fazer a revisão da nossa, da revisão geral da unidade 3, né? Todo o conteúdo para vocês. Exato. Selecionamos alguns. Vocês vão observando, anotando. Lembra aquela dica que nós passamos? Pega seu caderninho, pega aquele exemplo, vai anotando. Fica mais fácil para você estudar, para fazer a sua avaliação. Exatamente. Então, vamos lá para a nossa aula 71.1. A primeira aula selecionada foi colocação pronominal. Vamos lá. Ó, funções sintáticas dos pronomes oblíquos. Ele pode ser adjunto adnominal, ele pode ser complemento verbal. Então, vamos ver aqui no primeiro momento. O namorado olhou para a garota e tomou-lhes as mãos. Esse lhe aí, que é o pronome átono, olha só, tá com a função de quê? De adjunto adnominal, que quer dizer da garota. Emprestei-lhe meu caderno com as anotações. Então, aí eu tenho esse lhe, emprestou o caderno a quem? A ela ou a ele. Então, objeto indireto. O lhe sempre vai ter função, né, de objeto indireto. As pessoas me julgam sem saber os fatos. Então, esse me aí de objeto direto. Beleza? Vamos selecionar aqui a canetinha. O me. Tá certo? O me. Agora que faço no comer, façam ele comer, tá certo? Ó, sujeito do verbo infinitivo. Olha qual é o sujeito que tá como verbo infinitivo, o verbo comer. Aqui o estudo da posição adequada dos pronomes oblíquos átonos. Aí você vai ver a questão da posição. Ele pode ser próclise, pode ser mesóclise ou ênclise. Então, nós temos aqui, eu lhe dei susto. O que aconteceu? O pronome ficou antes do verbo. Quando aparecer antes do verbo, eu tenho o quê? O que eu tenho, amadinho? Eu tenho a próclise. E quando estiver no meio do verbo, acontece o quê? A mesóclise, sempre mesóclise com o verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Dei-lhe um susto, ó, não pode iniciar a frase com pronome oblíquo átono. Então, ocorre a ênclise. Colocação pronominal. Nós temos aqui a próclise, mesóclise e a ênclise. Então, vejam que a próclise você vai estar no gerúndio, o em mais gerúndio, com oração, com palavra atrativa. E aí nós temos a conjunção subordinativa, o pronome e o advérbio. Ali, com oração, nós temos a optativa e a exclamativa também. A mesóclise com verbo no futuro, ou do pretérito ou do presente. E a ênclise, né, com verbo que inicia a oração. Colocação pronominal seguindo ainda. Iniciar orações com pronomes oblíquos, átonos. Inseri-los após futuros do presente ou pretérito e particípio. E aí fica melhor colocando no exemplo, né? Darei-te um presente. Olha aí, ó. Proibido. Tinha-lhe emprestado o dinheiro. Olha só o que aconteceu. Dar-te-ei um presente. Então, é a mesóclise. Tinha-lhe emprestado o dinheiro. Por quê? Não pode colocar, né, o pronome depois do verbo no particípio. E vamos embora. Agora nós temos o quê? A concordância nominal, a primeira parte. Quando fala concordância nominal, você vai ver a concordância com o nome, né? Ó, esse nome, quem vai fazer concordância com ele? O adjetivo, o pronome, o artigo, o numeral, beleza? Então, é o mecanismo gramatical pelo qual as palavras evidenciam por meio das desinências, as quais os termos estão relacionados. Que desinência é essa? Pode ser desinência de número, singular e plural, ou desinência de gênero, masculino ou feminino. Olha aqui no exemplo. Sempre achei minha face bonita. E aí nós temos minha face bonita. Eu poderia dizer sempre achei minha face bonito. Então aí é comprovando a concordância nominal. Sempre achei minhas mãos bonitas. Percebam aqui, mãos bonitas. Existe uma concordância nominal aqui.
A necessária força, persistência e engajamento. O que aconteceu? Apareceu antes, né? O adjetivo apareceu antes, está concordando com o mais próximo. Que na outra frase eu tenho o seguinte: o necessário engajamento, persistência e força. O que aparece? Engajamento é uma palavra masculina, então o adjetivo vai concordar sempre com o mais próximo, tá certo? Prédio e casa antiga. Aí você vai lembrar da questão da concordância atrativa ou a concordância gramatical. Se for pela concordância atrativa, no caso prédio e casa, vai concordar com o mais próximo. Se for com a concordância gramatical, vai ficar no plural masculino, porque eu tenho nomes de gêneros diferentes. Tudo certo até aí? Vamos embora. E nós temos também os casos especiais. As expressões é proibido, é necessário e etc. É necessário atenção. Por que ficou aí necessário? Não Digam apareceu aí. Determinante antes do nome, né? Que é necessário. É proibido julgar o próximo. A mesma coisa acontece com o outro. Agora nós temos, é necessária atenção à saúde. O que aconteceu? Apareceu o determinante a antes da atenção. Olha aí. Então fica é necessária. São necessárias as atenções à saúde. A mesma coisa, o mesmo procedimento na quarta oração. Os termos meio e meia, o que eu tenho? Ó, ele ganhou meia bolsa na academia. O que aconteceu? Ó, esse meia está concordando com bolsa, aí está tendo a função de adjetivo, de numerar o adjetivo, né? Ele ficou meio preocupada com a prova. Ela ficou meio preocupada com a prova. Aqui já não é adjetivo, tem uma função de advérbio. Apareceu a adjetivo à frente da palavrinha, vai ficar invariável esse meio. Em um grupo nominal, os determinantes concordam com o termo determinado. O velho e alto IP foi plantado por minha mãe, cobriu de flores amarelas. Então aí, ó, olha só, eu tenho IP, tenho mãe e flores, são os nomes. Então todos que estiverem relacionados a esse nome vai fazer concordância em gênero e número. O chefe saiu satisfeito, pois considerou todos os relatórios corretos e precisos. Então, eu tenho os nomes aí, chefe e relatório. O que você vai perceber? Preste atenção. Adjetivo, artigo, pronomes, numerais, adjetivo, são flexionados de modo a concordar em gênero e número com o substantivo que constitui o núcleo, né, do grupo, né, o sintagma nominal, que é o nome. Concordam em gênero e número com. Nós temos aqui os determinantes: adjetivo, pronome, artigo, numerais e particípio. Quais são os determinados? Os substantivos, aqui no caso, o substantivo, né? Vai concordar em gênero e número, o pronome em gênero e número, numerais, substantivos, tá certo? Sempre fazendo, ó, minha casa, meu carro, duas blusas, dois carros. Vamos dando sequência agora à concordância verbal. Saindo da concordância nominal, agora você vai ligar verbo. Olha o nome aí, verbo. A concordância verbal estuda principalmente as relações estabelecidas entre o verbo e o sujeito. Então é importante priorizar, além da regra geral, a concordância do verbo haver, da palavra se, do sujeito composto, do sujeito oracional e do substantivo coletivo. Nós temos aqui olha aí os exemplos. 3 exemplos, né? Os funcionários da escola gostaram da festa. Aí eu tenho aí o sujeito simples, ou os funcionários. Então o verbo vai fazer a concordância com o seu núcleo, tá bom? Com o núcleo do sujeito. No caso aí, gostaram, vai ficar na terceira pessoa. Havia muitas mulheres e crianças na fila. Aqui eu tenho o verbo haver. Verbo haver no sentido de existir, não tem plural, não tem sujeito, então ele fica impessoal, tá bom? Foi o cardume mais lindo que já vi. Aí eu tenho aí um substantivo coletivo, da idade, substantivo coletivo, mas o verbo fica no singular. Vamos embora, tem mais. Sujeito oracional.
O verbo da oração principal deve permanecer na terceira pessoa do singular. Singular. Então, aqui já começando, né, o sujeito oracional. Parece, ó, que os democratas foram, ou melhor, farão oposição sistemática a Bush, dizem os especialistas. Então, o sujeito parecer tem início a partir da palavra que. Verbos que denotam o tempo e fenômeno da natureza, né? Indicação de horas, verbo concordar, vai concordar com números de horas. Nós temos aqui, ó, são 2 horas em Brasília. Olha aí, apareceu 2, então vai fazer a concordância. É 1 hora. Fenômeno temporal, o verbo é impessoal, só na terceira pessoa do singular. E você já sabe, né? Indicou verbos que indicam o fenômeno da natureza, sempre na terceira pessoa do singular. Chove na capital federal e amanheceu rapidamente. Então, eu tenho o verbo chover, que indica o fenômeno da natureza, e amanhecer também. A palavra se. Partícula passivadora, o verbo concorda com o sujeito. Alugam-se barcos. Por que eu tenho aí uma partícula passivadora? Aqui. Olha só, alugam-se que? Barcos. Aí, então, barcos são alugados. Então, dá para transformar para voz passiva. Aí eu vou ter o sujeito na oração. E barcos está no plural. Vende-se casa. Casas é vendida. Então, esse se aí é partícula apassivadora ou pronome apassivador. E aí aqui nós temos também índice de indeterminação do sujeito. O verbo ele permanece no singular. Precisa-se de barcos para passeio escolar. Come-se bem aqui. Assiste-se a bons filmes neste canal. Então você já sabe, apareceu verbo transitivo indireto, verbo intransitivo. Então vai ser o quê? Ó, esse se vai andar, esse se vai ter a função de índice de determinação do sujeito. Agora, crase. Aquele conteúdo que vocês adoram. Vamos lá. Então, o que é crase, né? A palavra crase, oriunda, né, do grego crasis, que significa ação de misturar, fusão de sons. Assim, ao processo de contração de duas vogais idênticas, dá-se o nome de crase, que em língua portuguesa deve ser assinalada, olha só, assinalada com acento grave. Não ocorrência de crase, olha onde é proibido o uso da crase. Chegou a bater na mesa. Olha só, eu tenho aí o, ó, chegou a bater. Então, diante de verbo não se utiliza crase. Com a palavra distância, quando não está especificada. Ele ficou à distância. Pronto, só está indicando distância. Diante de palavras masculinas. Compraram tudo a prazo, eu falo o prazo. Diante de artigo definido. Jamais assisti a uma peça, ou seja, pronome indefinido, Amadiano, tá bom? O indefinido aqui, ó, o uma. Lembra dos pronomes indefinidos? Um e uma. Então, aqui, vamos dando lá a sequência. Diante de pronomes possessivos femininos no singular. Então, aqui é o caso facultativo do uso da crase. Você vai encontrar com acento ou não. Contarei tudo à minha irmã. Caso o pronome possessivo seja empregado com valor de substantivo, a crase é necessária, como no exemplo seguinte, ó. Dei flores à minha mãe. Na primeira eu tenho aí a minha mãe, é facultativo. E a sua, esse a sua tá como se fosse substantivado. Aí a crase é obrigatória. Diante de substantivos próprios femininos, apresentarei você a Carla. Depois da preposição até, olha aí o uso facultativo. Ó, vamos até a praça. Vamos até a praça com acento indicativo de crase. Então vamos embora agora. Literatura contemporânea. Pessoal, o que é literatura contemporânea? Falem aí. Então vejam, literatura contemporânea
é a literatura que vivenciamos atualmente e ela começou após o encerramento lá do pós-modernismo, lembram? Lá por volta da metade do século XX. Então esse nome aí já sugere um conceito enorme para a gente sobre literatura, né? Nós temos aqui o contexto histórico, né, da literatura contemporânea. Nos anos 60, a população brasileira foi tomada por uma euforia política e econômica. Isso refletiu na cultura em diversos movimentos artísticos. Quais foram esses movimentos? A bossa nova, o cinema novo, a chegada da televisão, teatro de arena, vanguarda. A tendência contemporânea da literatura brasileira. Lembrem, elas são divididas em duas linhas. A primeira é aquela tradicional, que conta com autores e as características pós-modernistas reformuladas. Como exemplo, temos as vertentes do romantismo. Lembram? Aí vem intimista, urbano, social, regionalista. Não sei se vocês conseguem lembrar lá do romantismo, quando existe a questão do urbanismo social. Lembra das características das obras, o regionalismo. E aí nós temos também a questão da poesia concreta. O que eu tenho na poesia concreta? Então vocês vão ver que eles vão fazer uma brincadeira com as palavras. Isso. Exatamente, vai relacionar o que está escrito a uma imagem. E a poesia social relacionada ao que está passando no momento. Toda aquela problemática da época. E nós temos aqui a literatura africana, né? Ó, a aula 63, ó, em língua portuguesa 2, ó. 5 povos em busca de uma identidade cultural. Essa é só uma parte da história de Cabo Verde, ó, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique. Que você vai... Por que a literatura em língua portuguesa? Porque aqui nesse continente, alguns países foram colonizados pelos portugueses. Mas é uma parte importante porque revela os dilemas enfrentados após a conquista da independência em lutas sangrentas que vitimaram milhares de pessoas, né? Então, é importante sim você saber os porquês e aí ver quantos autores buscaram e buscam ainda até hoje essa mudança de comportamento e fazer valer o que realmente traz aí a literatura africana. Como herança do passado colonial, a língua portuguesa também precisa ser conquistada. Torna-se portadora da identidade nova que começava a ser construída. Nos versos dos poetas, as palavras ganham a vida e dão forma aos sonhos de uma África livre. E quais são as características marcantes, né, da literatura africana? Nós temos aqui respeito aos mais sábios e o uso da experiência como suporte de superação. A referência ao mar como elemento ambíguo, que muitas vezes traz o sofrimento. As temáticas tradicionais que preservam a cultura e a identidade nacional. Certa ironia também é encontrada, né, aos problemas sociais. Então, aqui para você relembrar, aqui um trechinho de Mia Couto, Saudade. Que saudade tenho de nascer, nostalgia de esperar por um nome, como quem volta à casa que nunca ninguém habitou. Não precisa da vida, poeta, assim faltava a avó. Deus vive por nós, sentenciava e regressava às orações. A casa voltava ao ventre do silêncio e dava vontade de nascer. Que saudade tenho de Deus, Mia Couto. O despertar literário. Então, quais são os representantes que nós temos aqui? Em Angola, Ana Paula Tavares e Pepe Tela. Moçambique, Mia Couto, Luiz Bernardo. São Tomé e Príncipe, Conceição Lima. E Guiné-Bissau, Ede Proença. E Cabo Verde, Vera Duarte. Então, amadinhos, eis aqui, né, os conteúdos para a nossa avaliação. Toda a revisão para vocês. Tá certo? Uma excelente avaliação. Tchau. Tchau, tchau.